Agora valendo R$ 400.000. Qual é a resposta certa? Estudiantes. Acertou? Acertou. Agora valendo R$ 500.000. Qual o time do grupo do Botafogo? Universidade de Chile. Aí ganhou. Agora vamos para a pergunta valendo R$ 1.000.000. Qual time representa o grupo do Botafogo desta imagem? Cara bobo. Aí ganhou R$ 1.000.000. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui nessa primeira edição para fazermos uma análise técnica dos adversários do Botafogo no Grupo A. Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile e Carabobo da Venezuela. Mas antes eu peço o seu like, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso. Você sabe, nas nossas lives de segunda, de sexta-feira e depois pós-jogo, pré-jogo, você que chega junto no Pix, no Superchat, automaticamente você concorre à camisa oficial do Botafogo. E você que é membro do canal Gigante Glorioso, você concorre aos kits da GoCase. Então não demore, se inscreva no canal e torne-se membro também. E é claro, pode seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, todo dia tem informação. E agora a gente vai fazer uma análise dos adversários do Botafogo. Bem, o Botafogo vai estrear, ainda não tem uma data certa, né? Tá ali entre dia 1º, dia 2, dia 3... do próximo mês, no Chile contra a Universidade de Chile. E aí o primeiro adversário que a gente vai analisar é o adversário da estreia do Botafogo na fase de grupos, a Laú. A Laú, vocês sabem, tem um título sul-americano na época do Montijo, Sampaoli, né? Faz muito tempo, mas é o único título sul-americano que a Laú tem. Em Libertadores, no Chile, tá junto ali da Universidade Católica, do Colo-Colo, como equipe de tradição no Chile, tá? De participação. Não costuma ir muito longe e a Universidade de Chile perdeu um pouquinho da importância nos últimos 10 anos. Não tem feito campanhas assim de destaque, né? Faz muito tempo que a Universidade de Chile não tem um destaque, uma relevância continental. E chega para essa Libertadores da América sem tanto glamour também, né? A gente viu na própria declaração do presidente da Universidade de Chile dizendo que é legal pegar o campeão, um grupo forte e tal, vai fazer com que a gente tenha que atingir o nosso mais alto nível. Por que tenha que atingir? Porque a Laú não está atingindo o seu mais alto nível na atual temporada. Desde que foi campeã da Copa do Chile, né? Quando conseguiu aí a vaga, a Laú tem uma decadência, né? Ela deixou de ser campeã chilena, perdendo o título para o Colo-Colo, com um empate em casa, com uma equipe fraquíssima, né, como o Everton, e vem um cenário de irregularidade na atual temporada. Está ali na 6ª colocação do campeonato chileno, mas tem um jogo a menos. A questão é que a Laú não tem passado confiança para os seus torcedores e para a própria imprensa. Então, assim, o time da Universidade de Chile, no ano passado, teve um 2024 de altos e baixos. Como eu falei, na primeira parte da temporada foi campeã da Copa do Chile. Na segunda parte da temporada teve a frustração de perder o título do campeonato chileno para a equipe do Everton. Então uma equipe pequena e com o empate da Laú, Colo-Colo havia vencido, foi campeão. Sobre cancha, estádio, né? Será que é caldeirão? Não é. A Laú manda os seus jogos no Estádio Nacional do Chile, onde o Botafogo já jogou algumas vezes, né? Inclusive contra o Colo-Colo, o Botafogo jogou no Estádio Nacional do Chile. Também é palco das partidas da seleção chilena, né? Um palco extremamente importante, um palco histórico. Tem capacidade para mais de 45 mil pessoas, mas não é um caldeirão e a torcida da Universidade de Chile não tem tradição de lotar estádios. Não sei se na estreia da Libertadores, para dar apoio ao time, isso vai acontecer. O treinador, que é o Gustavo Álvares, está na Laú desde o início do ano passado. Então foi campeão da Copa do Chile, que é o torneio de segunda importância lá no Chile, e vice-campeão nacional, tá? Também é um treinador jovem, começou há pouco tempo a sua carreira, teve trabalhos em time pequeno da Argentina, o Temperley da Argentina, e trabalhos razoáveis no Atlético Grau do Peru, que está jogando a Sul-Americana. Ele teve um certo destaque, classificando a equipe peruana para a Copa Sul-Americana desse ano, e aí o Atipato contratou o treinador que hoje está no Laú,
e foi campeão chileno em 2023, tanto que o Huachipato jogou a Libertadores de 2024. Então, assim, é um treinador que não tem uma trajetória assim, fantástica, mas chamou atenção por conta de campanhas razoáveis em cenários menos importantes sul-americanos. O momento da equipe, como eu falei para vocês, né, que é um momento de irregularidade, tem poucos jogos a Universidade de Chile na temporada. Né? No Campeonato Chileno são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos 4 primeiros jogos do Campeonato Chileno. Está ocupando a 6ª colocação no momento, um campeonato com 16 equipes, vale dizer que tem um jogo a menos, tá? A Laú tem 100% de aproveitamento jogando em casa, mas fora de casa tropeçou em todas as partidas, tá? Destaque da equipe da Laú, jogador até de certa forma conhecido, né? Muito mais do pessoal lá do Sul, que é o Aranguiz, né? Um jogador com passagem pelo Bayer Leverkusen há muito tempo, né? Jogou no Internacional, é um volante de qualidade, o Charles Aranguiz é uma figura de destaque na equipe da Laú, mesmo com seus 35 anos, né? Isso mostra como a equipe da Laú não tem um destaque técnico, tá? Porque um jogador de 35 anos volante é o grande destaque da equipe da Universidade de Chile, né? Tem também outro volante, o Marcelo Dias, que é muito experiente, tá? E agora sim, não adianta eu falar da Laú. Eu vou dar a palavra para o Leonardo Mora, que é da Rádio Futuro e acompanha a Universidade de Chile. Abre aspas para Leonardo Mora. As expectativas para a Laú ficaram bastante complexas após esse sorteio, ainda mais com Botafogo e Estudiantes, são rivais de peso. O presente da equipe não é dos melhores. Empataram há poucos dias com o Audax Italiano, uma das equipes que ocupa as maiores posições do campeonato chileno, e perderam para o Cobresal. É uma equipe de muitas dúvidas. Alguns jogadores estão fora por lesão, como Fabián Ormazábal, Emiliano Guerreiro e Javier Altamirano. Em certo momento, a impressão era de que o grupo estava consolidado, mas agora há mais dúvidas do que certezas. A opinião de quem acompanha a Universidade de Chile. Realmente, dentro desse cenário do grupo A, a Universidade de Chile vai brigar mesmo por vaga na Sul-Americana. E agora o bicho-papão, né? O bicho-papão no grupo do Botafogo, é claro, tem um campeão, mas do ponto de vista do botafoguense, é o Estudiantes de La Plata, uma equipe muito tradicional, uma equipe do futebol argentino tetracampeã da Libertadores da América, mas que também não conquista um título de relevância no cenário sul-americano desde 2009, quando foi campeã da Libertadores. Então, o Estudiantes é uma equipe que tem mais investimentos do que tinha nos últimos anos, é uma equipe que trouxe alguns jogadores que no cenário do futebol argentino se destacam, tá? Mesmo assim, o Estudiantes não está nem entre os 4 primeiros colocados do campeonato argentino. O Estudiantes ocupa a 5ª colocação do campeonato argentino, estando aí a 4 pontos do líder Boca Juniors, ou seja, nem no G4 o Estudiantes está. Então não é uma equipe para o Botafogo temer, né? Botar assim, não, esse aí já era, vai jogar lá, vai perder e tal. Claro, é claro que tem um equilíbrio muito grande por conta do Estudiantes de La Plata nessa briga pela liderança do grupo. Mas eu não vejo nenhum bicho-papão, apesar de chamar atenção no torneio. O Estudiantes está na Libertadores porque conquistou o título da Copa da Liga Argentina em cima do Vélez Sarsfield no ano passado. O time de La Plata também foi campeão do Troféu dos Campeões, seria ali uma Supercopa, né? Em cima do Vélez, que foi campeão argentino. Então o Vélez Sarsfield foi o time que ganhou o principal torneio, o Campeonato Argentino. O Estudiantes de La Plata ganhou a Copa da Liga Argentina, por isso está na Libertadores da América. O Verón, que na última vez que Botafogo e Estudiantes se enfrentaram era jogador do time de La Plata, né, dos Pinchas, o Verón agora é o presidente do Estudiantes de La Plata. E ele é pivô de um debate que pode mudar o rumo do futebol argentino. Porque pouca gente sabe, mas a Associação de Futebol Argentino, ela proíbe SAF. Ela proíbe SAF, diferente aqui do Brasil, de grande parte do mundo, ela proíbe. Lá eles chamam de SAD, né, Sociedades Anônimas Desportivas, como em Portugal também se chama SAD, né? E o Estudiantes ele tem um pré-acordo para receber um investimento de 150 milhões de reais do investidor Foster Gillett.
Então o Estudiantes está em vias de se tornar uma sociedade anônima desportiva. Então isso está gerando um debate muito forte, porque tem esse pré-acordo para receber esses valores. De qualquer forma, né, o momento do Estudiantes, tá, ele desponta como uma equipe que vai brigar. Quando se analisa o campeonato argentino, algumas equipes que hoje estão na frente do Estudiantes no campeonato argentino, como por exemplo o Argentino Júnior, o Huracán, o Tigre, que há pouco tempo era líder do campeonato, vê-se que essas equipes talvez não vão aguentar, né? Não vão suportar tanto tempo ali na frente. O Argentino Júnior vem até fazendo um campeonato bom, né? Mas a tendência, pelo menos a análise da imprensa argentina, é de que o Estudiantes tem tudo para brigar com o Boca Juniors pelo título argentino, né? Então a equipe desponta de uma forma promissora no campeonato, está a 4 pontos ali do líder Boca após 10 rodadas disputadas. Todavia, apesar das 5 vitórias no campeonato, nos últimos jogos do Estudiantes, quem acompanha e quem gosta de acompanhar o campeonato argentino, o Estudiantes deu uma tropeçada contra adversários que não poderia tropeçar, né? Adversários considerados fáceis. É como se o Botafogo tropeçasse contra o Cuiabá, como se o Botafogo tropeçasse no Vitória, né? Então, em jogos considerados mais fáceis, o Estudiantes deu uma tropeçada. Ele empatou com o News Old Boys em casa, no último jogo, perdeu no penúltimo jogo para o Defensa e Justiça, ele empatou com o Rivadavia e Aldosivi, que era o time do João Carli, né, antes de voltar para o Botafogo. Ele empatou com esses times, que são times lá da parte de baixo da tabela. Então, o Estudiantes também vive uma irregularidade. Ele poderia estar num nível melhor no campeonato argentino. Sobre o estádio do Estudiantes, né, a última vez que o Botafogo e o Estudiantes jogaram, o estádio do Estudiantes estava em obra. Então ele jogou no estádio do Quilmes, que foi até a despedida do Verón na Libertadores. Então ele manda os seus jogos no Jorge Luiz Hirsch, tá, que é um estádio que homenageia um dos fundadores do clube. Passou por uma reforma, foi reinaugurada em 2019 e, apesar de instalações modernas, o estádio do Estudiantes, que conta aí com capacidade para 32 mil pessoas, 32.500 pessoas, ele conserva aquela coisa do ambiente argentino, né? Arquibancadas perto do estádio, funcionando com estilo caldeirão. Mas eu falei pra vocês até no vídeo curtinho que eu fiz, o Grêmio no ano passado foi lá e ganhou de Estudiante com o gol do Natan Fernandes, que hoje tá no Botafogo, né? Ah, é cancha, é caldeirão e tal, mas o Grêmio foi lá com todas as suas deficiências e ganhou do Estudiantes. Então não tem essa de caldeirão, tal. O The Strongest foi lá e ganhou. O Atipato foi lá e ganhou, de 4-3. Não tem essa. Tem caldeirão, a torcida empolga, tá? Mas se o Botafogo for melhor, fizer a sua parte, o Botafogo vai lá e ganha o jogo. Não é um rival que está acima do Botafogo nesse momento, tá? O treinador deles é o Eduardo Domingues, está no Estudiantes desde 2023, então já tem um trabalho aí consolidado, né, com 2 títulos, então importante. E o craque da equipe do Estudiantes é o bom jogador Santiago Ascacíbar, né? O Ascacíbar, ele surgiu como uma promessa do futebol argentino na última década, foi para a Europa, mas não vingou, né, cara? É aquele cara que surge como promessa na América do Sul, vai para a Europa, bate e volta, né? Jogou lá no Stuttgart, no Hertha Berlim e foi descendo. Cremonese da Itália, e aí voltou. Tá desde 2023 no Estudiantes, é volante, vive uma fase muito boa na sua carreira, é um dos principais jogadores, inclusive, do futebol argentino na temporada, mas lembrando, né, é um cara que decide jogos no cenário argentino. É um bom jogador, o Ascacíbar, mas é um cara que decide jogos no cenário argentino. Fora do cenário argentino, a gente fala da Libertadores do ano passado do Estudiantes. Foi uma lástima. O Estudiantes fez vergonha na fase de grupos, estava no grupo B da Libertadores, nem para as oitavas de final o Estudiantes conseguiu passar, tá? E aí vamos lá. Essa é a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, o Botafogo é o melhor do grupo A. É o melhor de todos eles. Ah, mas o Botafogo está no início de temporada, é uma incógnita. Mesmo sendo uma incógnita, o Botafogo é melhor do que todos esses aí, tá? Mas a opinião de quem acompanha o Estudiantes, você vai ouvir agora. O Germán Calafate, da Rádio Província de Buenos Aires, diz o seguinte, aspas para Germán Calafate. É um desafio importante para o Estudiantes depois de ter sido eliminado na fase de grupos em 2024.
O clube fez contratações acima da expectativa, como Facundo Farias, Lucas Alário e outros jogadores que somaram para melhorar o plantel. Não digo que é obrigação para conquistar o título, mas as expectativas de chegar o mais longe possível são altas. O primeiro objetivo é passar da fase de grupos e depois avançar ao máximo, quem sabe quartas ou semi. Pelo que posso averiguar, o objetivo mínimo do clube é estar nas quartas de final. Há a expectativa dos torcedores, mas o presente futebolístico é de certa irregularidade. O principal problema da equipe é a defesa. Saber melhorar a defesa é algo pendente para poder ir longe na Libertadores da América. Opinião do especialista, que acompanha o Estudiantes no futebol argentino, e a própria expectativa interna do clube é chegar até as quartas de final. Uma expectativa modesta para quem acompanha e para quem está dentro do Estudiantes. Não acho que o torcedor do Botafogo tenha que temer muita coisa. E agora vamos falar do cara bobo. Vamos falar do cara bobo, que não é o Maurinho, agora é o time da Venezuela, né? Que vai ser, sim, eu me arrisco a dizer que vai ser o fiel da balança, né? Dificilmente o cara bobo vai alçar uma Sul-Americana, a não ser que a Universidade do Chile esteja realmente jogando um futebol abaixo da crítica. Porque a tendência é o cara bobo ser o fiel da balança. O time foi vice-campeão venezuelano no ano passado, após perder a final para o Deportivo Táchira, tá? Então, se a gente fosse analisar, né, quem é melhor, Deportivo Táchira ou cara bobo? O Táchira foi campeão, o cara bobo foi vice-campeão. No momento, o cara bobo ocupa a 4ª colocação do fortíssimo campeonato venezuelano, tá certo? Então, é a primeira vez que o cara bobo disputa a fase de grupos. O cara bobo já esteve na fase preliminar, na pré-Libertadores, em outras oportunidades. Então, também é uma novidade para a equipe venezuelana, né? O que acontecer é lucro. O cara bobo manda os seus jogos no estádio Misael Delgado. A arena tem capacidade para 10 mil espectadores, ou seja, não tem estádio lotado, não é caldeirão e tal. Inclusive, para quem lembra, né, a gente acompanhou aí o Nathan Fernandes. Nathan Fernandes não, que depois se machucou, né, mas o Jair, né, no Sul-Americano, Sub-20, teve muitos jogos nesse estádio do Carabobo, tá? A cidade de Valência, onde joga o Carabobo, fica distante da capital Caracas. Então você que já está vendo sua passagem aí, fica a 174 quilômetros da capital Caracas. O treinador é muito jovem, 36 anos, o Diego Merino, que teve experiência como treinador de base, né? Treinou a base do Rayo Vallecano na Espanha, depois começou a carreira dele no Extremadura, e aí após passagem por clubes de menor expressão da Espanha, né, chegou à Venezuela no ano passado para comandar o Carabobo, beleza? Então, atualmente, como eu falei para vocês, o Carabobo tem 15 pontos conquistados após 8 rodadas no campeonato venezuelano, está em 4º lugar, muito mais pelo saldo, né? Porque tem a mesma pontuação ali das equipes que estão à sua frente. São 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Craque do time é o goleiro, ou seja, uma equipe que sofre bastante, né? O Bruera, Lucas Bruera, e o atacante Londoño, que tem 4 gols em 8 jogos no campeonato venezuelano, tá certo? Bom, opinião de quem acompanha a equipe do Carabobo da Venezuela, o Ian Gonzalez, que é do Circuito Granate. Aspas para Ian Gonzalez. A equipe buscará ter a melhor apresentação possível diante dos rivais do sorteio. A ideia da direção é competir da melhor maneira possível e voltar a classificar para a fase de grupos no ano que vem. Ou seja, o Carabobo está comemorando muito que está na fase de grupos, vai embolsar uma graninha e a ideia é continuar lá no Campeonato Venezuelano, figurando entre os primeiros para, quem sabe, voltar à fase de grupos em 2026. A gente sabe que é muito importante, né, para um clube que está estreando na Libertadores, pelo menos se manter, fazer um bom papel. Classificação é quase impossível para a equipe venezuelana e vai ser a última colocada do grupo, né? Eu não tenho dúvidas. Você tem? Enfim, deixa a sua opinião aí, mande os seus comentários. Essa foi a análise aqui do canal Gigante Glorioso para você, botafoguense do Grupo A da Libertadores da América. Fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!